Então, as feridas emocionais. Esta é a minha aula de feridas emocionais. Este tema é muito importante para mim. Eu descobri que grande parte das nossas autossabotagens, dos nossos insucessos, das nossas críticas interiores, da nossa ansiedade, das nossas depressões, das nossas inseguranças, dos nossos problemas nos relacionamentos, dos nossos mal-entendidos, de muitas das coisas que são dos nossos medos, das nossas culpas, das nossas vergonhas, sim, nascem das feridas emocionais. Por isso isto é um tema mesmo muito importante para mim, sim? E eu gostava que tu soubesses disto e de outras coisas. Há muitas coisas sobre a tua psique, sobre ti próprio, sobre a tua mente, que eu acho que tu precisas de saber. E tu precisas de saber como é que se produziram determinados comportamentos. Porque muitas vezes uma pessoa, por exemplo, que tem uma ferida emocional da traição, é uma pessoa muito controladora, é uma pessoa muito ciumenta, não é? Então o que é que a sociedade vai dizer? Aquela pessoa é muito ciumenta, ela parece maluquinha, porque é muito ciumenta. Não, ela tem uma ferida emocional. Esta pessoa já foi traída e tem medo de voltar a ser traída. Sim? Sim? Só isso. A pessoa não é maluquinha. A pessoa foi ferida emocionalmente. Sim? E tem medo de voltar a ser ferida. E depois dizem os comportamentalistas: tens que mudar de comportamento, tens que mudar de atitude. Mas aquela ferida emocional é uma consequência, aliás, uma causa. Aquilo que é o ciúme e a atitude controladora, etc., é uma consequência da causa. E a causa, que eu gosto de ir às causas, tá bem? Tratar não os sintomas, mas os problemas. Então, gosto de ir às causas, e a grande causa de muitas das coisas que nós vivemos, das nossas inseguranças, das depressões, das ansiedades, dos nossos problemas comportamentais, dos nossos relacionamentos, etc, etc, sim? Então, são as feridas emocionais que vêm do facto de muitos de nós terem crescido em ambientes disfuncionais, em famílias disfuncionais, ou pelo menos em famílias que não confiavam muito em nós, que não estimulavam muito a nossa criatividade, que não estimulavam que nós pudéssemos ser quem nós realmente somos. Está bem? Então, sim, antes de mais, uma chamada de atenção importante: tu podes identificar-te a ti ou a algumas pessoas com alguns dos padrões alguns dos perfis que vais encontrar descritos. O normal é que as pessoas possam ter várias feridas emocionais em simultâneo, sim? E portanto é normal que tu te possas sentir identificado com vários dos perfis que tu vais encontrar descritos, está bem? Eu vou abrir-te o livro inteiro e vou-te mostrar tudo. Portanto é normal que tu te possas identificar com algumas destas coisas, ok? Depois, os teus progenitores, os teus cuidadores da infância, se não foste educado ou criado por um progenitor ou pelos progenitores, de certeza absoluta que eles fizeram o melhor que lhes era possível. Por isso não os responsabilizes nem os culpes. Tá? É assim, está mais do que provado por vários estudos que nós fazemos o melhor possível em cada momento. Tá bem? Nós fazemos aquilo que é possível em cada momento com as possibilidades que nos são oferecidas. Por isso, não culpes os teus progenitores. De certeza absoluta que houve circunstâncias que os levaram a causar-te estas feridas emocionais e eles não tinham a mínima noção de que o estavam a fazer. Tá bem? Da mesma forma, também podes encontrar, da mesma forma que a primeira, também podes encontrar aqui descrições de pessoas que conheces, mas por favor não as culpes nem as julgues. Sim? Nós temos um grupo dos meus alunos que chamamos as gaivotas, onde a culpa, a crítica, o julgamento e o palpite são absolutamente proibidos,
por isso é que nós temos o relacionamento franco e aberto que temos, está bem? Porque nenhum de nós se culpa, nenhum de nós critica o outro, nenhum de nós julga, nenhum de nós rejeita, tá? Nenhum aponta o dedo, nós estamos ali para ouvir, para compreender. Portanto, se tu não estiveres disponível para ouvir aquilo que eu vou dizer, para compreender, e estiveres aí com 2 pedras na mão para me atirar, não percas o teu tempo, podes atirar já as pedras e vai à tua vida, está bem? Mas podes atirar as pedras, não há problema nenhum, está bem? Que não é sobre mim, é sobre ti. Então, mas também em relação às outras pessoas também é, sim? Portanto, compaixão, o exercício da compaixão, da aceitação do outro, da tentativa de compreender o outro, da tentativa de sair dos teus sapatos e pôr-te nos sapatos do outro e tentar perceber qual é o ponto de situação em que ele está, está bem? Podes perceber aqui determinadas pessoas que têm determinado tipo de comportamento e determinado tipo de perfil, mas não as julgues, não as critiques, não as culpes e muito menos penses que eles têm uma solução fácil, porque não têm, está bem? A maioria das pessoas não fala sobre isto. Eu faço disto uma das minhas bandeiras do meu trabalho. Para mim é um tema muito, muito importante, mas a verdade é que, infelizmente, nem psicólogos, nem psiquiatras, nem coaches, nem terapeutas falam muito sobre este tema e é daqui que as coisas nascem, tá? Mas com compaixão, por favor, sim? Então, pois lá está, então provavelmente não sabem que seguem estes padrões que são involuntários, da mesma maneira que tu provavelmente vais te identificar, tu também não sabes e hoje vais saber, vais aprender que segues se calhar determinados padrões que são involuntários e que não dependem da tua escolha consciente, está bem? Portanto, temos que reprogramar, para tu te libertares das feridas emocionais, temos mesmo que reprogramar o teu inconsciente, ok? As emoções são manifestações biológicas que existem para garantir a supressão das necessidades e da sobrevivência, tá? As emoções são automáticas, ok? Perante determinada circunstância, nós temos determinado tipo de reação. Perante determinada circunstância, nós temos determinado tipo de reação, porque nós estamos programados para nos defendermos. Nós, seres humanos, não estamos programados para sermos socialmente ou politicamente corretos. Não estamos programados para sermos felizes. Não estamos programados para viver em paz e amor. Estamos programados inicialmente e primariamente para nos defendermos. Então, perante a percepção de algum perigo ou de alguma necessidade ou de alguma situação menos agradável para nós, as nossas emoções respondem automaticamente às circunstâncias. Tá bem? Nós não podemos manipular as nossas emoções. Podemos alterar a nossa percepção de determinados acontecimentos que fazem alterar a nossa percepção de determinados acontecimentos que faz alterar a nossa emoção. Por exemplo, se eu estiver na selva e vir um tigre, eu vou ficar borrado de medo, não é? Vou ficar com medo que o tigre me venha comer. Então, automaticamente vai-se desenvolver esta emoção que me vai ajudar até a pôr em fuga, vai-me ajudar a defender-me. Sim, se o mesmo tigre estiver no jardim zoológico atrás de uma grade, eu vou dizer, que lindo tigre, olá tigrezinho, tu és tão lindo, estás aí desse lado, eu estou deste, eu estou seguro, está bem? Portanto, não há nenhuma reação emocional, percebes? Então, o que isto quer dizer? Significa que não é por causa do tigre que tu estás a ter aquela emoção, é por causa da percepção que tu tens de que aquele tigre te pode ameaçar. Então, quando nós nos vemos ameaçados, quando nós nos vemos ameaçados, nós desplotamos 3 possibilidades em termos emocionais. Isto é um extra, é um bónus que eu gosto de deixar cair conteúdo extra ao longo das minhas aulas, das minhas lives, para ver se a mensagem passa, porque para mim é mesmo muito importante que tu aprendas a lidar contigo próprio e contigo própria. Mesmo importante, para mim isso é mesmo importante. Então, nós só temos, numa situação em que nos estamos perante um determinado perigo, nós só temos 3 possibilidades de reação. O perigo não tem que ser real, ele pode ser imaginário, sim? Então, ou seja, tem que ser percebido, não é?
Sim, ou seja, eu posso ter medo do meu gato. O gato não vai fazer mal, mas eu posso, porque, sei lá, porque tenho alguma fobia a gatos. E para mim vai despolutar automaticamente uma emoção. Mas então porquê é que estás a ter esse comportamento estranho? É só um gatinho. Sim, mas alguma coisa no inconsciente daquela pessoa está, não é? Está ali a dizer que aquele gato é um perigo e, portanto, é pior do que um tigre e então tem que fugir. Então, perante esta situação em que o nosso inconsciente sente uma ameaça, nós só teremos três possibilidades de reação. Os ingleses chamam-lhe os 3 Fs: Fight, Flight and Freeze, que é ou lutamos, ou fugimos, ou congelamos. Sim? Em muitas das nossas reações, até mesmo muitas vezes nas relações, muito daquilo que é o nosso comportamento vai um bocadinho nestas 3 possibilidades. Ou lutamos contra o outro e às vezes desmesuradamente, ou fugimos e evitamos da situação, sobretudo nós homens, que somos evitantes por excelência, ou então congelamos e fingimos-nos de mortos, e então fingimos que não é nada connosco, e muitas vezes ficamos a ruminar aquilo que a outra pessoa nos disse, e até muitas vezes até ficamos a sentir-nos culpados, porque temos a percepção de que nós não nos defendemos daquela pessoa que nos estava a agredir. Sim, faz sentido para ti o que eu te estou a dizer? Vai escrevendo aí que eu preciso do teu feedback. Sim, que é para disputar aqui as minhas emoções positivas. Não, então eu estou aqui a fazer a diferença para alguém. Sim, eu quero mesmo fazer diferença. Sim? Boa, então estávamos a falar desta questão da percepção emocional. A percepção da satisfação das nossas necessidades é inconsciente. Muitas vezes nós temos necessidades que estão preenchidas, mas o nosso inconsciente acha que não estão, porque está programado desta forma. O nosso inconsciente é uma criança de 5 anos. Está bem? Portanto, tens que lhes explicar as coisas, quando nós queremos reprogramar o nosso inconsciente, temos que lhes facilitar a informação como se estivéssemos a falar com uma criança de 5 anos. Às vezes nós achamos que o nosso inconsciente é um adulto muito sábio. Sim, é muito sábio, sem dúvida, mas tem a sabedoria de uma criança de 5 anos. Sim? Portanto, a percepção das nossas necessidades é inconsciente, a satisfação das nossas necessidades é inconsciente, assim como a percepção da não satisfação. Portanto, acho que dá para perceber. Então é o sistema límbico, que é um sistema central do cérebro. Hoje não vamos falar muito da parte da neurociência, mas é o sistema límbico, a parte central e nuclear do nosso cérebro, que faz o processamento das informações e das emoções. Tá? É o ego. Sim, esta parte é onde mora o ego. Sim? Então, é a mesma parte do cérebro onde mora o ego, que quer ser satisfeito e tal, também que faz o controlo das informações que chegam. Tá? Imagina, se tu pões a mão numa panela de água quente, não ficas ali a ferver. Isto está quente, portanto, se calhar o melhor é tomar medidas de retirar a minha mão suavemente daqui desta panela. E vou contar até 10. Não faz isso, não é? Tiras logo imediatamente. E, portanto, sim, é esta reação imediata que é do sistema límbico. Sim? É o mesmo onde vive o ego. É lá que ele mora. Este sistema entra em funcionamento ainda antes do nascimento, que é muito engraçado. Sim? Por exemplo, na psicologia há uma coisa que se fala da teoria da vinculação. Eu vou falar sobre isso. É surpresa. Sim, mas depois eu conto a surpresa. Mas eu vou falar sobre isso na minha surpresa, que eu vou contar no fim. Vou falar sobre isso, que são os estilos de vinculação. E é engraçado que a psicologia documentou que, de facto, coisas que acontecem antes do nosso nascimento influenciam o nosso comportamento enquanto crianças de 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos. Sim, porque a criança fica, nós vamos envelhecendo e tal, mas há lá uma criança que fica, que é o inconsciente, que permanece criança e permanece então com esta capacidade de influenciar a nossa percepção da realidade. E é com base nessa percepção da realidade que nós temos emocionais. Isto está a fazer sentido para ti? Conta-me. Está a fazer sentido? Então, depois, outra coisa. É normal nós termos expectativas que as nossas necessidades sejam atendidas e que os nossos desejos sejam atendidos. Sim? Porque eu tenho direito. Não é? Pronto, esperamos que os nossos cuidadores que cuidam de nós tratem de nós e que nos cuidem.
sim, naturalmente. Então, mas às vezes as nossas necessidades não são assim tão cuidadas, não é? E então, como não são assim tão cuidadas, nós ficamos com uma frustração. Porquê? Porque quando a nossa expectativa não é atendida ou não é realizada, então gera-se a frustração. Sim? A frustração nasce com a expectativa. Isto é outro bónus. Sem expectativa, não há frustração. Está bem? Sem ilusão, não há desilusão. Ah, mas o meu namorado desiludiu-me. Bem, amor, tu podias não te ter iludido, não é? A parte de te ter iludido foi uma responsabilidade tua. A parte de te ter desiludido, se calhar foi por causa de alguma coisa que ele fez. Mas, se tu nunca te tivesses iludido, nunca te irias desiludir. Sim? Eu quero que faça muito sentido para ti, está bem? Eu não te explico as coisas como se tu fosses burro ou burra. Eu explico-te as coisas como se tu fosses inteligente, porque eu sei que tu és e porque tu vais compreender. Mais importante do que tu sentires é fazer sentido, tá? E eu quero te explicar as coisas de forma a que façam sentido. Sim? E se alguém quiser vir aí defender os psicólogos, dizer que isto é tema para os psicólogos falarem, podem vir. Então, a raiva que nós às vezes sentimos em relação aos outros, em relação às circunstâncias, ou muitas vezes em relação a nós próprios, sim, a raiva é um mecanismo que nós temos, um mecanismo emocional que nós temos para libertar essas frustrações. Ou seja, sem frustrações não há raiva. Sem expectativas não há frustrações. Então, se tu queres ver a origem da coisa, são as expectativas. Sim? A consequência é a frustração e a raiva. Sim? Está a fazer sentido para ti? Sim? Então, tu podes controlar a tua raiva? Eu duvido. Mas tens que contar até 10, vão dizer os comportamentalistas. Quando te sentires com muita raiva e quando te sentires com vontade de partir a cara a alguém, tu contas até 10. Sim? Pois, meu amor, mas o problema é decidir contar. Sim? É decidir começar a contar. Esse é que é o problema. Sim? Porque se tu fosses capaz de tomar a decisão de começar a contar, tu respiravas. Só que não. É a emoção que toma conta de ti e tu vais logo para a ação. Não é? E já só quando o outro já está com a cara partida, entre aspas, espero que tu não sejas violento, não é? Mas quando digo isto de cara partida, digo também muitas vezes em relação às coisas que nós dizemos que não queremos dizer. Só quando já largamos a coisa é que dizemos não devia ter largado. Sim? Pronto, e depois vais ao psicólogo e ele vai-te dizer tens que aprender a contar até 10. Não, só tens que aprender a decidir a começar a contar. Se tu aprender, não precisas saber contar até 10, só precisas saber decidir começar a contar. E qual é a cena? A cena é fazer o trabalho que está antes disso, percebes? É eliminar essas expectativas. O que é que são as expectativas? São esperar que as coisas te corram de feição sem tu fazeres nenhum. Sim, isso é um bocado inocente, não é? Sim? Então, eu proponho sempre às pessoas que me seguem, aos meus alunos, aos meus clientes, que troquem a cena das expectativas, que só nos trazem problemas, que, em vez de esperar que as coisas decorram de determinada maneira, defina objetivos, sim? Mensuráveis, específicos, alcançáveis, relevantes, com um tempo definido. Vamos sempre definir os objetivos pela positiva. Vamos sempre definir os objetivos de forma pessoal. O meu objetivo não é que me saia o Euromilhões. Sim? Não, tem que ser um objetivo, tem que ser alguma coisa que dependa de mim. Não é que o namorado ou a namorada começa a ter um comportamento diferente. Não, o objetivo tem que ser, como é que eu posso reagir? Tem que ser pessoal. Tem que ser sempre também no presente, não é? O meu objetivo é lá para 2025 começar a levantar um bocadinho mais cedo. Também não dá muito, está bem? Isso é assim uma ideia, assim um plano, nem sequer se pode chamar plano, é assim uma coisa para o futuro, está bem? Mas um objetivo é uma coisa que tu
encaras como realidade. Sim, vê lá onde é que já vamos. Só começamos por feridas emocionais e já estamos aqui a dar uma volta. Mas eu espero que te esteja a injetar aí coisas que sejam úteis para ti. Definir objetivos é muito importante. Sim? Porque muitas vezes nós definimos objetivos de forma subjetiva. Então, mas é objetivo ou subjetivo? E depois quando se aperta com essas pessoas, eu gosto de deixar fluir. Eu estou a fazer este olhar porque quando a gente deixa fluir normalmente é para cair, não é? Tipo, quando não fazes alguma coisa para enfrentar a gravidade... Desculpa dar-te esta má notícia, mas quando tu não fazes alguma coisa para enfrentar a gravidade, o normal é tu afundares. Sim? Então, continuando aqui a apresentação e falando das feridas emocionais. Sim? Então, as feridas emocionais surgem pela experiência de necessidades da nossa infância, na nossa infância, experiências que não foram satisfeitas ou que nós, enquanto crianças, que até tínhamos uma capacidade julgadora bastante limitada, não é? Tipo, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, tínhamos uma capacidade julgadora bastante limitada, sofremos então determinadas feridas emocionais, ou seja, houve alguma coisa que já eram expectativas que esse bebê tinha, que essa criança que tu foste e que eu fui, eu tinha uma determinada expectativa, que era que as minhas necessidades foram satisfeitas e depois aquilo não correu bem, não foi bem satisfeito, porque o papá ou a mamã estavam ocupados a fazer outra coisa, não é? Um adulto vai dizer, mas tens que compreender, porque ele foi trabalhar. Pois, mas na altura eu só tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não tinha essas contas para fazer, não é? Tipo, se ninguém me explica, eu não percebo, não é? Pronto, então, estas feridas emocionais são consequências do nosso relacionamento com os nossos progenitores e os nossos cuidadores, está bem? Na tal surpresa muito secreta que eu te vou contar no fim, não podes contar a ninguém, na tal surpresa muito secreta que eu te vou contar no fim, eu vou falar um bocadinho mais sobre isto, dos nossos relacionamentos e dos nossos estilos de relacionamento que surgem, a forma como tu te vais relacionar com as pessoas, com os amigos, com o marido, com a família, com a tua sogra, com a tua tia, com a tua prima, com a tua vizinha, com toda a gente, a forma como tu te vais relacionar com essa gente e com toda a gente é definida antes dos teus 6 meses de idade. Tu acreditas nisto? Um bebê com 6 meses já está a estrear ou a experimentar um estilo de vinculação que vai condicionar as relações dela para toda a vida. As pessoas não têm noção disto. Eu acho que isto devia ser falado, devíamos trazer isto para a consciência. Atenção, que eu não estou aqui a fazer uma trip de alguma cena que eu inventei e que eu achei que era assim ou de algum palpite, está bem? Eu estou-te a falar com base em conhecimento científico, comprovado, quer pela filosofia, quer pela psicologia, quer pelas neurociências, está bem? Tudo isto está documentado, está comprovado e em tudo aquilo que eu digo, em tudo aquilo que eu falo, há conhecimento científico. Eu não dou palpites, está bem? Eu não acho que, sim, eu falo de conhecimento que está produzido pelas ciências, que por alguma razão não é público, mas eu sinto que tenho a missão de tornar isto público, porque há muitas pessoas que sofrem simplesmente por causa da inconsciência, do desconhecimento, da ignorância, não é? Como dizia o Buda, ou um Buda qualquer, não é? Porque há muitas frases que se atribuem aos Budas, ao Buda. Mas como o Buda original dizia que qualquer um pode ser um Buda, desde que viva de determinada maneira, portanto dizia-se que era um Buda que diz que não há um conhecimento entre o bem e o mal. Só há um conhecimento só há um conflito, não há um conflito entre o bem e o mal, só há um conflito entre o conhecimento e a ignorância. Olha a Vera Branquinho, olá, boa noite Vera. Bem-vinda, sim? Então, sim, não há um conflito entre o bem e o mal. Só há um conflito entre o conhecimento e a ignorância.
Sim? Então eu acho que as pessoas têm o direito de saber porque é que têm estas inseguranças, não é? Porque senão vão usar máscaras. Já estou a falar um bocadinho mais das máscaras. Então, esta insatisfação das necessidades pode ser real ou simplesmente percebida. Está bem? Ou seja, uma criança com 1 ano, 2 anos, 3 anos, estas feridas emocionais surgem até aos 7 anos de idade, mais ou menos no máximo, tá? Depois já são repetições. Mas eu tive essas coisas, foi na adolescência. Já foi uma repetição de alguma coisa que tiveste atrás. Está bem? Já foi o padrão a repetir-se, porque também te vou mostrar que os padrões se repetem. Então, esta satisfação pode ser real ou simplesmente percebida. Sim, a criança, sei lá, chorou porque tinha fome. Sim, a mamãe demorou mais tempo do que a criança gostaria a aparecer. Então a criança percebeu que tinha sido abandonada, que é uma das feridas, que o abandono é uma das feridas emocionais. Foi abandonada de facto? Não, mas sim, a criança percebeu que tinha sido abandonada. Sim? Pronto, mas então esta insatisfação pode ser real ou percebida, mas a verdade é que condiciona o nosso sistema de crenças inconsciente. Isto de uma maneira absolutamente overwhelming. Então, este sistema de crenças é a base para todas as nossas percepções futuras. Sim? Ou seja, basicamente, com estas experiências da tua infância, que já te vou mostrar quais são, tu pões uma espécie de uns óculos, sim, com os quais tu vais ver toda a realidade futura. Sim? É com estes óculos que tu vais ver a realidade, com estes óculos que tu trazes lá de trás, que tu aprendeste a usar, aprendeste que era assim quando tinhas 2 ou 3 anos. E tu depois nem sequer pensas que aquilo pode ser de outra maneira, está bem? Porque desenvolves aquela crença de que aquilo é assim, e depois é assim, está bem? É quase como os apoiantes do Trump. O senhor Trump disse que fomos roubados, é porque fomos roubados. Como os islâmicos que se mandam... que se explodem em carros por causa de... Vê lá o que é que eles se metem. Eles na verdade, esses islâmicos suicidam-se e metem-se em carros-bomba e não sei o quê, com a promessa de irem para um sítio onde vão ter 40 virgens. Se eles soubessem o trabalho que dá uma, imaginam o que eles se vão meter. Bem, mas isto sou eu a dizer, não é? Então, as belas das feridas emocionais... A rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça. Quem não sente nenhuma destas feridas emocionais, que me atire a primeira pedra, se faz favor. Pois é, elas estão em todos nós, não é? E condicionam-nos muito, como dizia ali a Virgínia, para evoluirmos em termos de felicidade. Sim? Vamos começar então mais rapidinho. Então, a rejeição, ela desperta desde a concepção até o 1º ano de idade. A criança sentiu-se rejeitada pelo progenitor do mesmo sexo e acredita que não tem o direito, que não merece existir. A máscara, porque assim, quando nós temos uma ferida emocional, nós pomos uma máscara. Há muitos comportamentos, sim, olha, por exemplo, durante um grande período da minha vida, a minha máscara era de arrogância. As pessoas diziam que era arrogância, que eu era arrogante. Mas na verdade eu sentia-me muito pequenino, sabes? Eu sentia-me muito inferior, muito coitadinho de mim. Então eu fazia-me arrogante, ou seja, as pessoas sentiam que eu era arrogante, mas na verdade aquilo era eu a dizer: ai, não me faças mal porque eu sinto-me pequenino, eu sinto-me insuficientemente bom, eu tenho aqui um complexo de inferioridade, então vou pôr uma máscara de arrogante que é para ver se tu não me fazes mal. Faz sentido isto para ti? Também são as máscaras que nós pomos em função das nossas feridas. Sim? Então, a ferida da rejeição desperta na infância, na primeira infância, da concepção até 1 ano de idade, e sentiu-se rejeitada pelo progenitor do mesmo sexo e acredita que não tem o direito de existir. Tá bem? As meninas foram rejeitadas pela mamã, os meninos foram rejeitados pelo papá. Sim?
até ao primeiro ano de idade, desde a concepção, portanto, antes do nascimento. Está bem? Yeah. A máscara é a evasão. A pessoa foge-se, escapa-se. Lembras-te que eu te falei das 3 formas? Fight, flight and freeze. Então estes são os flight. São os que fogem. Sim? Evadem-se. Não se metem em confusões. Eles têm medo do medo. Têm medo do pânico. Sim? E as palavras utilizadas, as palavras das pessoas que vão... A Sandra Godinho está a dizer que... Godinho Costa está a dizer que as sente todas. Há muita gente que tem todas, Sandra. E é importante que tu trates disso, querido. É mesmo importante. Tá? Mesmo importante. Vamos falar sobre como curar essas feridas emocionais. É mesmo muito importante. As palavras que as pessoas dizem são: sou nulo, não sou nada, quero desaparecer, sou inexistente, não tenho valor, não tenho lugar, não há lugar para mim, não estou para aqui a fazer nada, blá 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 blá. Sim? Se tu já te viste a dizer estas palavras, sim, porque a gente às vezes tem que reconhecer, não é? Ou se viste alguma pessoa na tua volta a dizer estas palavras, é desta ferida que ela se está a queixar. Sim? A máscara é que põe-se ao fresco. Está bem? Nunca quer compromissos. Esta pessoa... Pronto. Depois há aqui muitas coisas do comportamento que eu posso te mostrar, mas não vou estar a ler porque... Sim, mas, por exemplo, a questão de... tem muitos medos quando está sozinho, é perfeccionista, é obsessivo, sei lá, sente-se sozinho, incompreendido, isolado, até posso ler, vá, a crença de pouco valor, a insatisfação com ele próprio, acha que não tem valor, baixa autoestima, desenvolve meios de fuga na droga, no álcool, no jogo, no trabalho, que não está ali no trabalho, mas também os workaholics têm medo da rejeição e põem estas máscaras para é uma forma, uma estratégia das pessoas lidarem com esta ferida. As partidas desaparecem precipitadamente, sem deixar rastro, não é? Relações virtuais, relações assim, pronto, estão em permanente negação, isolam-se do mundo, vivem num mundo imaginário, não percebem o que é que estão a fazer do mundo, têm muitos medos quando estão sozinhos, têm uma imaginação fértil, muito fértil. Parece que tem uma imaginação tipo filmes do Hitchcock, estás a ver? Tipo, sério, é um verdadeiro canal Hollywood muito acelerado, que basicamente é utilizado para construir cenários de rejeição, ou cenários em que ele é rejeitado, ele ou ela, não é? Pronto, então acredita que a felicidade não pode durar muito tempo, tem medo de incomodar e de não ser interessante para os outros, e os outros vão achá-lo solitário e por isso ele fica sozinho, ou seja, nunca é convidado para nada, estás a ver? Portanto, é aqui um ciclo vicioso, porque a pessoa foge quando é convidada, mas depois, entretanto, as pessoas acham que aquela pessoa não quer ir, porque acham que aquela pessoa prefere ficar sozinha, não é? E então acham solitário. Na presença de alguém que seja agressivo, foge antes de entrar em pânico, porque quando entra em pânico, reage também de uma forma impulsiva, sim? E depois tem tendência para o perfeccionismo e para a obsessão, está bem? Eu aqui só tenho que pôr a minha mão no peito e agradecer à vida e ao universo por me ter libertado desta ferida que me fez sofrer tanto durante tanto tempo. Sim? Muito, mesmo muito. Sofri muito com esta ferida da rejeição. E quem me conhece há mais tempo sabe disso. Sim. Aqui algumas características físicas do fugidio, da ferida da rejeição, sim. Depois as pessoas que já me conhecem há mais tempo dizem: mas tu nunca foste assim tão magrinho, nunca tiveste o tronco descontraído e dobrado para ti próprio, nunca tiveste os olhos pequenos e um olhar fugidio. Olhar fugidio, sim. Nunca tiveste uma voz sumida, olheiras cinzentas e pronunciadas, talvez, sim. Nunca tiveste uma parte do corpo mais pequena, não confirmo nem desminto, mas acho que não. Sim, não estou para aí a comparar cenas, mas não. Sim, mas ok, porquê? Porque há outras feridas que são maiores, sim, mas o olhar fugidio, sim, as olheiras cinzentas e pronunciadas aqui debaixo dos óculos, se calhar ainda és capaz de notar, sim, pronto, mas então são marcas físicas
da pessoa que tem esta ferida da rejeição. Felizmente eu já me sinto bastante desidentificado dela. A outra ferida também muito importante é do abandono, e que surge entre o 1 e os 3 anos de idade, a partida com o pai do sexo oposto. Sim? Está aí alguém na sala? Não estou a ver ninguém a falar. Está aí alguém? Ou estou a falar sozinho? Não tem mal, é que eu até gosto de falar sobre isto. Eu gostava de falar para outras pessoas. Sim, então, esta criança sofreu por não sentir apoiada pelo progenitor do sexo oposto, faltou-lhe alimento afetivo ou recebeu uma forma de afeto não calorosa ou diferente das suas expectativas. Sim? Entre 1 e 3 aninhos. Está bem? Não estamos a falar de alguma coisa que tenha acontecido há 500 anos atrás. Não. Entre 1 e 3 anos, nós não temos ainda capacidade de reação e já estamos a ser, sim, esta ferida já nos está a afetar. Então a máscara é de dependência, sim? Então o abandonado é normalmente um dependente de outras pessoas, nunca faz nada sem. O maior medo do abandonado é da solidão. Meia culpa, novamente, também, porque eu tive tanto medo, fiz tanto disparate, meu Deus. Eu até nem acredito em Deus, mas pronto, de vez em quando sai-me esta expressão. Fiz tanto disparate por causa do medo de ficar sozinho. Tanto. Credo. Palavras utilizadas é: estou sozinho, ausente, não suporto, não me deixam em paz, eu desisti. Sim? Então, quais são as atitudes desta gente que sofreu do abandono? Não é a culpa. Sim? Dificuldade em ficar sozinho, procura presença e atenção, não importa quem, tem a grande necessidade de ser apoiado, uma tristeza profunda, de uma origem desconhecida, quer esteja ou não sozinho. É estranho isto. São aquelas pessoas que dizem que se sentem sozinhas no meio da multidão. Não sei se já ouviste isso. Chora frequentemente. Quando está sozinho, o abandonado não chora em público, não chora na presença da outra pessoa. Ele é muito forte, sim. Dramas ou doenças, arranja sempre assim um drama ou doença para atrair prioridade e atenção, tem uma atitude de vítima, acha que tem pouca sorte, funde-se literalmente com outras pessoas, que é engraçado isto, entra nas emoções e nos sofrimentos dos outros, mas serve-se deles para atrair atenção sobre si mesmos. É uma faceta de vedeta, muitas vezes dramática, na forma de se exprimir. Olha para mim, no grupo fala muito sobre si, monopoliza as conversas, agarra-se aos outros, tem dificuldade em fazer ou decidir algo sozinho, ou pede ajuda ou conselhos, mas não os segue, só quer atenção. Ou seja, ele pede ajuda, mas não é para ser ajudado, ele só quer é ter a atenção. Portanto, enquanto a pessoa está a formular ali a ajuda, pelo menos está-lhe a dar atenção. Portanto, uma pessoa que faz qualquer coisa para ter uma migalha de atenção. São as pessoas que andam às migalhas. Sim? E tu, se estás aí, tu não te metas nisto. Tu mereces mais do que migalhas. Tá? Que te caia a ficha. E que te faças à vida. Quando trata dos outros, espera que tratem de si da mesma retribuição. O abandonado faz tudo pelos outros. Mas, na verdade, mesmo que muitas vezes inconscientemente, o que o abandonado quer, de facto, é que tratem de si próprios. Então, tem muitas flutuações de humor. Um dia está muito alegre, outro dia está triste, e isto não tem razão aparente. Um dia, aqui é um bocado de exagero, porque na verdade não é num dia. De manhã, pode estar ao início da manhã muito alegre, ao pequeno almoço tristíssimo e super deprimido, e vai cortar os pulsos quase, e tipo a meio da manhã, tipo, sim, a meio da manhã, já está a porreiro, sim, portanto tem assim uma flutuação emocional, tipo, sim, tu não percebes muito bem para onde é que a pessoa vai, está bem? Sim, o abandonado típico tem este tipo de comportamento. Depois tem uma dificuldade em terminar relações, faz umas piruetas do caneco para não ficar sozinho, está bem? Portanto, na iminência de ficar sozinho e da outra pessoa se ir embora, então faz assim umas piruetas. Eu prefiro estar ali a cavalgar o cavalo morto, que é como quem diz, a tentar fazer vida em cima de um animal que já faleceu, ou de uma relação que já faleceu,
do que ficar sozinho, está bem? E submete-se a tudo, é horrível. Quem sabe, quem está desse lado e já se sentiu assim, a ferida do abandono é muito comum, está bem? Para quem já se sentiu assim, com estes medos de ser abandonado, sabe o quanto isto é horrível. Sim? E é, pronto, acho que já disse o que tinha a dizer. Então, para provar o amor do outro, o outro tem que estar de acordo com ele. Sim, porque se não estiver de acordo, vai dizer, tu não me ouves, tu não me compreendes, e blá blá blá, e uísque as saquetas. Pronto, na presença de alguém agressivo, é esmagado pelo medo e fica como uma criança amedrontada, completamente sem reação, angustia-se com a ideia de ficar só, prefere suportar uma situação difícil, sim, do que ficar sozinho. Ficar não é bem, sim, mas sim, depois algum dia há de se corrigir a apresentação. Bom, a ferida do abandono também tem aqui algumas características. Deixa-me dizer que estas imagens eu tirei deste livro, que é Curar as Feridas, é um livro que eu costumo ter perto de mim, mas por acaso hoje não tenho, Curar as 5 Feridas, da Lise Bourbeau, está bem? E eu uso esta informação porque, na verdade, existem estudos, o livro da Lise Bourbeau é pseudociência, no seu todo, ok? No conjunto, aquilo tem vários capítulos, no conjunto, uma boa parte do livro é uma chachada. Esta parte do livro é comprovada cientificamente e pronto, eu uso porque de facto está uma parte bem feita. O livro, no todo, sim, é pseudociência. Esta parte é comprovada cientificamente. Sim? Então, o abandono tem aqui algumas coisas. É engraçado que prefere roupas largas e pendentes, apoia-se fisicamente em alguém, voz infantil queixosa, olhos grandes, tristes ou descaídos, costas curvadas, inclinadas para a frente. Humilhação. A ferida da humilhação. O que é que acontece? Entre 1 e os 3 anos, com um progenitor que reprimia todo o tipo de prazer físico. Aqui tanto pode ser o papá ou a mamã. Pode ser envolvido com um ou com os ambos, está bem? Dependendo de quem cuidou do desenvolvimento físico e sexual da criança. Normalmente do progenitor que está mais próximo. Sim, quem me causou a ferida da humilhação é uma pessoa que eu amo muito e tenho a certeza que também me ama, com a melhor das intenções, fez estes disparates. A máscara é masoquista, são as pessoas que parece que gostam de sofrer. O maior medo, é muito curioso, é a liberdade. Como é que é possível que haja pessoas que têm medo de ser livres? Sim, e muitas vezes em simultâneo desejam ser livres e têm medo de ser livres. Pronto, palavras utilizadas. Claro que eu não tenho, felizmente, esta ferida, nunca tive esta ferida muito exposta, portanto nunca foi uma das minhas piores feridas emocionais, de longe disso, tá bem? Mas são pessoas que então acham-se indignas, porcas, pequenas, grandes, estou agarrado, porco, ordinário, portanto acham-se indignos, sabes? Acham que são indignos. Sim, boa, então, humilhação, feridas, comportamentos e atitudes e comportamentos da ferida e da máscara. Então, alma de missionário. Eu vou pôr aqui mais uma vez, estas não vou mesmo ler, eu vou deixar que tu leias. Consegue-se ler? Vejam lá aí, consegue-se ler? Entanto eu vou ali pôr um bocadinho de água no meu copo, está bem? Que se esvaziou. Boa, sim, posso avançar? Arranja forma de não ser livre para não ser ilimitado e para não poder sentir demasiado prazer. Tem medo de ser castigado se desfrutar da vida. Tem medo de ser feliz. A pessoa humilhada, que tem a ferida da humilhação, tem medo da liberdade. Tem medo de ser feliz. Tem medo de ser realizada. Pronto, normalmente são pessoas um bocadinho mais cheinhas, também têm tendência ao excesso de peso. Eu por acaso tenho esse, mas não é a minha ferida, a minha pior ferida. Então, pequena estatura, também não é o meu caso, o rosto redondo, normalmente largo, conheço pessoas tanto assim, minha nossa.
olhos grandes, redondos, abertos, ingênuos de criança, pescoço grosso, bossa de bisonte no cimo das costas, sim, veste com a roupa apertada que acentua as partes redondas, voz melosa, põe frequentemente nódoas na roupa. Sim, isto eu tinha. Eu pintava todas as minhas gravatas. Felizmente agora já não uso gravata, mas antigamente era uma seca para pagar as contas da lavandaria para as gravatas, porque era tipo, na segunda ou terceira vez que usava a gravata, de certeza que ela ia para a lavandaria, porque era tipo dia sim, dia não, pintava a gravata. A traição, a ferida da traição, surge entre os 3 e os 4 anos com o progenitor do sexo oposto. A criança não viu satisfeitas as suas expectativas de atenção, perdeu a confiança depois de promessas não cumpridas. Como é que é possível? Julgou esse progenitor por não ter cumprido as suas promessas. A máscara desta pessoa que tem a traição é o controlador. O que é isto? É a menina que o papá vai à escola, o papá vai ao café depois de jantar e diz que vai ali e já vem e depois já não aparece antes da menina ir deitar. Sim? Pronto, já está. Pimba. Já está ali a máscara, aliás, já está ali a ferida da traição para toda a vida. Está ali o carimbo e vai lá ficar para toda a vida. É danado isto, não é? Pá, e nós temos mesmo que falar sobre isto, porque depois vem a malta e diz: tens que virar a página, tens que fazer de conta, isso é do passado, isso já foi há tanto tempo, bota para lá isso para trás e não sei o quê. Pois, sim, mas é. O problema é que a pessoa depois já não vai atribuir estas responsabilidades ao passado, vai atribuir a toda a gente, ao filho, que vai querer controlar o filho, vai querer controlar o marido, vai querer controlar a mãe, vai querer controlar a senhora vizinha, está bem? É uma pessoa que está sempre muito atenta a tudo o que se passa, hiper controladora em relação a tudo, hiper vigilante, está bem? Na minha aldeia eram os FBIs, sim, havia qualquer coisa, havia sempre uns olhinhos atrás da janela, também eram verdadeiras câmaras de videovigilância, sim, não se passava nada da aldeia de noite ou de dia que não tivesse alguém sob vigilância, que não tivesse alguém a fazer vigilância, sim, é isto, é a ferida da traição, estas pessoas têm esta capacidade, esta característica de se tornarem controladoras dos seus e dos próprios, está bem? Novamente, são pessoas que são capazes, vais ouvir estas pessoas dizer que são muito bem resolvidas, para confiarem nela, que não confio para não confiar nos outros, eu sabia, eu tinha razão, tu percebes-me, tu estás-me a entender, ouve-me, sim, é verdade, francamente, sim, é verdade, francamente, são palavras muito utilizadas. Sim, tu estás-me a entender? São pessoas muito utilizadas, palavras muito utilizadas pelos controladores. Sim? Que são os traídos. Maria Joaquina é muito ciumenta. Já sabes de onde vem. A tia Arminda é muito controladora e é muito cusca, sabe da vida de toda a gente. Pronto, já se sabe de onde vem. Também o conhecimento liberta-nos. A traição também tem aqui alguns comportamentos repugnantes, como todas as outras feridas, mas sim, é o que é, também com compaixão tudo se faz. Faz convencer tudo da sua força, acham sempre que têm qualidades para impor a sua vontade, não mostra vulnerabilidade, apenas que é capaz, faz questão de mostrar que é capaz em todas as circunstâncias, cumpre para o que considera muito responsável, acredita que pode ser o chefe, pode ser o responsável, pode ser o supra-sumo. Na verdade é um irresponsável e encontra sempre uma maneira, um modelo, uma forma de culpar os outros pelas suas falhas sem nunca ser acusado. Aquelas pessoas que passam sempre para o pingo da chuva, estás a ver? Sim? Procura ser especial e importante, persegue honras e títulos, anda sempre à procura dos títulos, como eu conheço gente assim. Sente-se facilmente impressionado com a aparência de uma pessoa rica. Que ele tem um Ferrari. Sim, já posso confiar. Olha, mas é um vigarista. Não, porque ele tem um Ferrari.
como a sua reputação é importante, se assente ameaçada, está disposto a responsabilizar qualquer pessoa, passa por cima de qualquer um, não há problema, mentem muito facilmente para sair de um impasse, mas não tolera que lhe mintam, tem grandes expectativas e é muito exigente, quando delega, que é quase nunca, exige que seja tudo feito à sua maneira e está sempre a controlar. Dificilmente se revela e se entrega porque tem medo que se aproveitem dele, muita dificuldade em aceitar imprevistos, julga-se indispensável, gosta de prever tudo para controlar melhor, recusa falar das suas fraquezas e das suas perdas, são extremamente manipuladores, excelentes manipuladores e utilizam todos os meios, amor, chantagem, mentira, sedução, raiva, grita, ameaça, queixa, violência, tudo, vale tudo. Saber de onde vem também ajuda a perdoar. Sim, ajuda a perdoar e ajuda também a defender-me, está bem? Porque a gente também tem que abrir a pestana. Sobretudo estas pessoas, quer dizer, todas as pessoas, sim, mas estas pessoas que têm a ferida da traição e quem tem a ferida da humilhação são pessoas que têm tendência, sobretudo as da traição, têm tendência a ser hipercontroladoras e hipermanipuladoras, tá bem? E são pessoas com que é preciso aprender a lidar, tá? Porque gostam de ter a última palavra, são intolerantes, chegam à raiva com facilidade, são rancorosos, são chauvinistas, sabes o que isso quer dizer? Acham que são melhores que os outros. Pronto, põem termo a uma relação bruscamente, muito rápido, procura mostrar-se independente para não mostrar o seu medo de abandono e critica as pessoas que são dependentes ou os mais frágeis, tá? São pessoas traídas, tá bem? Muitos dos manipuladores e dos narcisistas reagem a esta ferida emocional da traição, tá bem? O narcisismo é uma reação à traição e à injustiça. É a humilhação às vezes. A traição tem aqui algumas características também físicas, não é? Pronto, o homem exibe mais força e poder na parte superior do corpo, ombros largos. A mulher tem ancas mais largas que os ombros, uma voz forte, peito abaloado, algum peso a mais sem ser gordo, ou mesmo sendo gordo, tendência para barriga com a idade, olhos grandes, olhar intenso e sedutor, preferência a roupas vistosas. Sim, faz sentido, está a fazer sentido. A injustiça. Então o despertar da injustiça entre os 4 e os 6 anos, a injustiça é mais tardia, com o progenitor do mesmo sexo, não conseguiu exprimir-se e ser ele próprio com este progenitor, e tenho perfeita noção, nítida sensação, aliás, a nítida visão de quando é que esta ferida se instalou em mim. Nítido, clarinho como água. Reagiu afastando-se da sua sensibilidade, impôs-se cumprir a ser perfeito, bloqueou a expressão da sua individualidade. Esta injustiça é tão comum. Lembra-te que nós, em Portugal, hoje, em Portugal, 85% das famílias são disfuncionais. Sim, a maioria dos meus seguidores tem entre 35 a 45, 50 anos. Há 35, 50 anos havia coisas que eram aceites que agora já não são, não é? A máscara do injustiçado é a rigidez e o maior medo é a frieza. É curioso. Palavras utilizadas, não há problema, precisamente, certamente, exatamente, sempre, nunca, muito absoluto, correto, suposto, é preciso, devia fazer, é extraordinário, fantástico, eu devia. Houve alguém com quem eu falei hoje à tarde que falávamos sobre os devias. E que acho que está por aí, sim, não te acuses que não é preciso. Utiliza superlativos, super bom, especialíssimo, belíssimo, gosta muito ou gosta mesmo nada. Está bem? Eu não sou assim muito oscilante, então é tudo ou muito ou nada, ou tudo ou nada, sim. Apaixonam-se muito rapidamente e desencantam-se instantaneamente, sim. Feridas da injustiça, sim. Então também temos aqui alguns quadros típicos
da ferida da injustiça, sim? Tem medo de perder o controlo e deixar de ser perfeito aos olhos dos outros. É muito exigente. Raramente admite estar doente, evita ir a médicos e utilizar medicamentos, como eu conheço gente assim. Tudo tem que ser justo e justificado. Mais justificado do que justo, sim? Até pode mentir para se justificar, mas se for apanhado em falta nunca está sem desculpa, dá sempre a volta. Exige muito de si e não respeita limites, mas quando entra em autossabotagem acha que as coisas estão a correr demasiado bem e, portanto, dá um tiro no pé. A ativação das feridas, outro tema importante. As atitudes e comportamentos ativam-se no momento em que a ferida é ativada, ou seja, muitas daquelas nossas inseguranças, daquelas nossas reações mais tempestivas, mais descontroladas, crises de choro, crises de ansiedade, ataques de pânico, situações em que não sabemos o que fazer, que ficamos desnorteados, que precisamos, né, de ligação, de afeto. Olha, esta semana houve uma cliente minha de coaching que decidiu que se ia despedir. Sim, e então já andava para decidir há uma data de tempo, então decidiu-se na segunda-feira, porque todas as semanas ela trazia-me uma opinião de uma pessoa diferente, ou seja, parecia que andava à procura de uma opinião favorável ao despedimento dela, tá bem? E como o despedimento de alguém neste momento parece uma loucura, eu acho que é uma loucura perfeitamente saudável, porque eu também me despedi e foi a melhor coisa que eu fiz, mas parece uma loucura, aquela pessoa, ou seja, ela andava à procura de validação, ninguém validava, ninguém aprovava, então aquela pessoa não era capaz, sabes? Então sentia-se muito de insegurança, porque tinha medo de ser abandonada, tinha medo de ser rejeitada, sentia que as pessoas iam rejeitá-la se ela se despedisse, se ela seguisse os seus sonhos, não é? Pronto, ou então a pessoa sente-se tocada pela atitude ou comportamento de alguém, sente-se culpada pela sua própria atitude ou por comportamento em relação a outra pessoa. Pronto, depois aqui são os ciclos viciosos das culpas. Eu vou-te mostrar agora o que é que isto origina e o que é que isto causa, está bem? Sim, pronto, então todas as pessoas têm feridas emocionais, portanto que as pessoas que me disseram que têm 2, 3, 1, 4, 5, há pessoas que identificam as 5, eu pessoalmente identifico que eu tenho as 5 feridas e, ok, agora já não chamo 5 feridas, já chamo 5 cicatrizes, está bem? Felizmente eu já consegui sarar totalmente as minhas feridas, claro que ainda está sensível porque são cicatrizes, tá? As feridas emocionais podem-se tratar, mas ficam sempre cicatrizes. Agora, estas cicatrizes das feridas emocionais dão-nos uma sensibilidade, tipo, eu acho honestamente que eu nunca seria capaz de estar a fazer isto que eu estou a fazer, um direto a falar-te sobre feridas emocionais e sobre as tuas emoções e sobre a atenção que tu tens que dar a estas questões e a este problema, se eu não tivesse passado por elas. E, portanto, no fundo, estas feridas emocionais que eu tenho acabaram por me ajudar até a encontrar a minha missão e a minha paixão de vida, e é fantástico isso, sim? A dor física pode ser causada pela dor psíquica, cuidado com isso, tá? Porque muitas pessoas, eu vejo muita gente, trabalho com muita gente que tem fibromialgia. Fibromialgia é uma cena muito comum, aparece-me com muita frequência, mas outras cenas, asma, bronquite, doenças autoimunes normalmente têm a ver com estas feridas emocionais, tá bem? E doenças autoimunes são 90% das nossas doenças. Tá bem? 90% do nosso sofrimento tem a ver com a porra das feridas emocionais. E eu, sinceramente, custa-me perceber porque é que ninguém fala sobre isto. Para tratar estas feridas, primeiro tens que identificar, aceitar, compreender, ressignificá-las, ou seja, dar-lhes um novo significado e libertá-las, tá bem? Não vais-te livrar das feridas emocionais, vais-te cicatrizá-las, tá bem? Vão ficar as cicatrizes. Olha, eu tenho várias cicatrizes. Tenho uma algures aqui na cabeça, não sei se é de um lado ou se é do outro, sinceramente nem presto atenção a isso. Tenho aqui uma cicatriz que não sei se tu vais ser capaz de ver, se calhar não. Eu não sou capaz de te mostrar porque... Pronto, mas tenho aqui, estás a ver ali uma cicatrizita? Sim, sabes o que é que isto é? Isto prova... tenho outra deste lado.
Opa. Felizmente só tenho cicatrizes pequenas. Estás a ver aqui? Outra cicatriz. Estas são de uma morraça que eu dei num vidro para tentar atingir um sujeito que me estava a magoar. Eu fui vítima de bullying quando era criança. Sim. De um sujeito que, por acaso, curiosamente, neste momento é um dos meus melhores amigos. São 11 menos 10 da noite, mas eu tenho a certeza absoluta que se lhe telefonar a dizer que preciso de alguma coisa, em menos de uma hora ele está por aí. Sim? Grande abraço, pá. Não sei se me estás a ouvir, Álvaro, mas sim, estamos juntos. Então, ano passado tive eczema agudo e os médicos do hospital não conseguiram encontrar de onde vinha. Eu dizia que era emocional. É possível, sim. As doenças autoimunes, eu não sou médico, não faço diagnósticos, não nada disso, está bem? Mas daquilo que existe em termos de literatura científica é que há cada vez mais evidências de que grande parte das nossas doenças são psicossomatizadas, ou seja, são questões psíquicas e emocionais que se consubstanciam pelo ataque ao nosso corpo. Porque assim, as emoções residem no sistema límbico. E o sistema límbico é o mesmo que controla as nossas defesas. Está bem? Então, quando nós ativamos demasiadas as nossas emoções, nós descontrolamos as nossas defesas. E as doenças autoimunes, por aquilo que é o conhecimento literário que eu tenho lido e tenho estudado sobre isso, aquilo que são as doenças autoimunes, no fundo, são as defesas do teu corpo a virarem-se contra ti. Está bem? Por exemplo, eu trabalhei no mercado da cosmética capilar, então estávamos muito as peladas e não sei o quê, que era isso, era o organismo a virar-se contra as pessoas, por causa do stress, ansiedade, etc, etc, etc. Sim, a fibromialgia é igual, é uma doença autoimune, está bem? Normalmente a fibromialgia nunca está sozinha, tem sempre outras doenças autoimunes. O que é importante é que sejam cicatrizes mesmo, está bem? Que não sejam disfarçadas ou mascaradas, porque o problema é que nós mascaramos muito. Pronto, advertências. O objetivo desta aula foi consciencializar para a existência das feridas emocionais, as tuas e dos outros. As feridas emocionais justificam comportamentos e atitudes involuntárias. Estas atitudes, e isto é muito importante para mim, destinam-se a que possas reconhecer estas fontes de sofrimento e não a tratá-las. Sim, temos que as tratar, mas talvez não numa aula como esta, está bem? Porque isto são coisas muito sérias, sobretudo por causa das consequências. Já te vou mostrar quais são as consequências destas feridas emocionais. Porque não é só o físico, está bem? Não é só as peladas, nem a fibromialgia, nem a asma, nem, sei lá, síndrome de Crohn que se chama... tantas outras coisas sobre o aspecto físico, mas sim sobre o aspecto do comportamento e sobre o aspecto dos resultados das nossas vidas. Sim, porque olha, repara, a grande parte dos meus alunos têm, das minhas alunas sobretudo, e os meus alunos têm a ferida emocional do abandono. A ferida emocional do abandono dá uma questão que é a dependência emocional. A dependência emocional cria condições para nos expormos a relações tóxicas, está bem? Porque o abandonado, a pessoa que está perante a ferida do abandono, vai resistir, como tem tanto medo do abandono e tem tanto medo de não merecer melhor e aceita qualquer migalha, nem que seja a relação mais miserável do mundo. O abandonado vai aceitá-la, está bem? E eu gostava muito, não sei se é o teu caso, que estás aí em casa, mas eu gostava muito que tu pudesse cair a ficha e que percebesses que muitas vezes acredita que as pessoas não dão conta, porque é tão sutil, sim, que as pessoas não dão conta que estão envolvidas em relações tóxicas. E depois, do outro lado, estão pessoas que se calhar têm feridas da traição, por exemplo, ou da humilhação, que são grandes manipuladoras e que a pessoa abandonada não dá conta, sim? Então, o que é que vai acontecer aqui? Então a tal relação tóxica, está bem? Vamos falar melhor sobre relações tóxicas mais à frente. É o tal segredo.
Pronto, então o tratamento pode ser mais ou menos complexo, dependendo de pessoa para pessoa. Vamos incluir uma série de meditações guiadas, porque isto foi feito para o nosso curso, para a essência sobretudo, mas também para os meus outros cursos, tá? E nos meus outros cursos, eu incluo uma série de meditações, afirmações, reprogramações mentais e uma série de exercícios de coaching para resolver as feridas emocionais, e mais graves do que as feridas é a consequência que elas te deixam, que eu vou-te mostrar, não te vás embora. Sim, eu vou-te mostrar. Sim? Caso tenhas identificado essas feridas podem significar um problema, deves procurar um profissional na área da psicologia, ou se quiseres também podes falar comigo, eu já me sinto bastante à vontade para conversar com isso. Esta leitura é uma leitura recomendada, as feridas, curar as 5 feridas da Lise Bourbeau, embora grande parte do livro seja pseudociência, mas de qualquer das maneiras é interessante, é uma leitura que eu recomendo. Outro livro, que até foi uma aluna que me recomendou, que eu gosto muito, e que este sim, eu não preciso de ter à minha cabeceira, porque eu recomendo com muita frequência, é um livro que eu não sei dizer o nome, Kintsugi Roy, deve ser isso, A Arte de Curar Feridas Emocionais, de um senhor chamado Tomás Navarro, que é um psicólogo espanhol, e que escreve muitíssimo bem sobre este tema, e a ideia da cicatrização é muito interessante. Então, sim, o objetivo desta aula foi consciencializar para a existência das feridas emocionais, tuas e dos outros. Se tu achas que as feridas emocionais são um tema muito, muito mau, espera aí porque eu vou-te mostrar mais. Então, eu chamei a este PowerPoint o ciclo secreto que te impede de ser feliz. Então, feridas emocionais, claro. Então, cá estão as belas senhoras. Sim? E então, estas feridas emocionais são as responsáveis por este ciclo secreto que te impede de ser feliz. Sim? Vais ver que vai encaixar que nem uma luva. O que é que acontece? Estas feridas emocionais causam-te uma certa culpa. Porquê? Porque tu achas que és culpado. Se tu foste abandonado, rejeitado, humilhado, traído ou injustiçado, tu achas, ou injustiçada, tu achas que tu é que foste a culpada disso. E se tu foste culpada, isso significa que tu não és suficientemente boa. Então significa que tu desenvolveste uma crença limitante, que é a crença da insuficiência. Está a fazer sentido para ti? A ferida emocional, tu sentes-te culpado. Porque repara, quando tu foste submetido à ferida emocional, tu não tinhas sentido crítico. Tu não eras capaz de dizer, não, é o outro que está a fazer errado. É o meu papá ou a minha mamãe que não está a fazer isto como deve ser. Não, nessa altura, quando tu tens 2, 3, 4 anos, o papá e a mamãe são deuses. Portanto, fazem tudo certo. Se há alguma coisa errada... E se alguma coisa errada tem que estar contigo. Então, se tem que estar contigo, tu desenvolveste, sentiste a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição ou a injustiça, então é porque há alguma coisa de errado contigo. Então é porque tu não és suficiente. E não és suficientemente bom para ser amado. Não és suficientemente capaz. Não és suficientemente merecedor de ser amado ou amada. Então, o que é que acontece? Como eu não sou suficientemente bom para ser amado, não me sinto suficientemente capaz, eu não me sinto suficientemente merecedor. E se eu não sou suficientemente merecedor, se eu não sou suficientemente capaz, se eu não sou suficientemente bom, eu desenvolvo então o tal complexo de inferioridade, não é? Então eu vou a medo às coisas, eu tenho muito medo do fracasso, tenho muito medo que as coisas corram mal, tenho muito medo de não ser capaz, tenho medo de não ser suficientemente bom, tenho medo de blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Então quando eu vou às coisas a medo, como é que vocês acham que vai ser o meu comportamento? Cauteloso, não é? Eu vou com muita cautela às coisas, não é? Então se eu vou a medo às coisas, um comportamento cauteloso, como é que tu achas que pode ser o resultado? Vai ser um mau resultado, não é? Então com base nesse mau resultado nós vamos
voltar à velha da nossa ferida emocional. Vamos nos sentir novamente abandonados, novamente humilhados, novamente rejeitados, novamente traídos, novamente injustiçados. Isto está a fazer sentido para ti? Então, se eu não sou suficientemente bom, nada é suficientemente bom e isto causa-me então uma tal de insatisfação permanente. E se me causa esta insatisfação permanente, eu estou sempre insatisfeito, nada me satisfaz, nada me preenche, eu sinto um vazio, uma angústia. Sim? Pá, aqui neste ambiente não tem mal tu reconheceres, está bem? Eu não vou permitir que alguém te critique ou que alguém te julgue por causa disso. Porque é preciso ser-se muito idiota para te julgar isto. E não perceber que muitas das pessoas que te julgam sentem o mesmo ou ainda pior. Está bem? Portanto, aqui podes deixar cair a máscara, não há problema. Então, esta insatisfação permanente, esta angústia, este não saber o que quero, nada me satisfaz, só quero o que não tenho, depois não tenho o que quero, não quero o que tenho, vai mudar então a uma situação em que eu acho que não tenho solução. Tantas pessoas, minha nossa, tanta gente, achavam que não tinham solução. E a partir deste momento em que acham que não têm solução, desenvolvem um sentimento de tristeza, de angústia. E sabes o que é que vem a seguir a isto? É uma depressão. Então, sem solução, tristeza, angústia, depressão, e o que é que acontece às pessoas que se sentem tristes, angustiadas e deprimidas e sem soluções? Vão ao médico, não é? Vão ao médico e vêm com antidepressivos e vêm com as emoções desligadas, que basicamente é isso que faz. Mas de qualquer das maneiras, se com emoções nós já nos sentíamos insuficientes, sem emoções nós sentimos-nos castrados e, portanto, ainda mais insuficientes. E então esta crença da insuficiência vai se manter, porque eu sinto que não sou suficientemente bom. Está bem? Mas depois isto é uma cena tipo, há um americano que chama-lhe o Crazy Eight, não é? Que é aquele símbolo do infinito, sabes? Que é, ok, por este lado da insatisfação sem solução dá uma coisa, mas depois há outras pessoas que dizem, não, porque eu sou capaz, eu vou conseguir. Então entram naquele mecanismo que é de compensação generalizada, que são aquelas pessoas que fazem 31 mil objetivos no dia 31 de dezembro. Para o ano é que vai ser. Eu vou fazer, vou-me levantar cedo, vou ao ginásio, vou fazer dieta, vou fazer o pino, vou ler, vou meditar, vou tratar bem toda a gente, vou andar calmo, vou ser sossegado, vou juntar dinheiro, vou fazer férias, vou papapá, milhões de objetivos. Sim, faz sentido isto? Então o que é que acontece? Depois destes milhões de objetivos, é o tal mecanismo de compensação generalizada que eles chamam, não é? Então depois vai para o perfeccionismo. Pois. Perfeccionismo. Então agora tem que ser muito perfeito. Vai ser tudo muito perfeito. Vai ser tudo espetacular. Vai ser. Montes de expectativas. É tudo ou nada. Sim, depois nesta fase não há branco nem, aliás, não há cinzento, é tudo branco ou preto, é tudo muito bom ou muito mau, é tudo muito radical, não é? É tudo muito à bomba, sim, é tudo muito ao nada. Então nós vamos multifoco e multi-expectativa, distribuímos energia para tudo e mais alguma coisa, porque temos que fazer isto, temos que fazer aquilo, também temos que ser perfeitos, e não sei o quê e tal, blá. Sim, e então isto leva-nos novamente à sensação da insuficiência, que novamente nos leva à vela da crença da não suficiência. E depois também há outra via, que é culpar o manel, culpar o vizinho, culpar o marido, culpar o namorado, culpar o primo, culpar a prima, culpar a sogra, culpar o sogro, a tia, o patrão, o chefe, assim, são todos maus, são todos muito maus, ninguém me quer bem, são invejosos, bababá. E a vida não nos corre bem, não é? E o que é certo é que se eu fui traído, das duas uma, eu vou trair ou eu sou traído novamente. Pois, porque é isso que eu não te disse.
Mas sim, é que quando nós trazemos a ferida emocional, nós também temos a tendência de as passar para os outros. Nós temos a tendência de a sofrer novamente, mas também temos a tendência de passar essas feridas para os outros, essas crenças para os outros. E assim estas coisas perpetuam-se. Está bem? Estas coisas que eu te estou a falar são conhecidas da humanidade há muitos anos. O Sócrates e o Platão, no tempo deles, há 2500 anos atrás, já sabiam da crença da insuficiência. Os estoicos já sabiam da crença da insuficiência. Não é uma coisa nova, que é por causa dos smartphones, ou dos telemóveis, ou do Facebook, ou por causa de ver as notícias, ou é o telejornal. Não. É porque passamos isto uns aos outros. Sim? Então, tu tens que tomar uma decisão de não passar isto às outras pessoas, sobretudo às pessoas de quem gostas, não é? Porque, olha, está aí um testemunho. Vamos ver o testemunho. Eu era uma pessoa que achava que não tinha valor, achava que ninguém gostava de mim, então aceitava migalhas da atenção dos outros. E com isso só consegui ter relacionamentos tóxicos, mesmo não só amorosos, mas mesmo em termos familiares e de trabalho. Eu tinha alguns relacionamentos tóxicos, mas comecei a perceber que o elemento tóxico era eu. Porque eu não me amava o suficiente, eu não me respeitava. Então, se eu não me respeito, como é que as outras pessoas me vão respeitar, não é? Se eu não respeito os meus valores, os meus princípios, como é que os outros o vão fazer? Não podem. Eu percebi que tinha de me nutrir disso, tinha de me amar, tinha de me respeitar, mas depois é muito fácil as pessoas dizerem tens que te amar, tens que te respeitar, tens que ter amor próprio, mas como é que isso se faz, não é? Porque falar é fácil, depois fazer não. E na essência adquiri ferramentas que me permitiram saber precisamente o que era o amor próprio, o que é que eu tinha de fazer para conseguir esse amor próprio. E então, durante quanto tempo é que estiveste a fazer a essência? Essência foram 6 semanas, mas 6 semanas que equivaleram a todos os anos de psicólogos e psiquiatras e todas as outras terapias que eu fiz. Porque a essência permitiu-me perceber de forma lógica como é que as coisas funcionavam. E as coisas só funcionam, o amor próprio só se adquire através do autoconhecimento. E através do autoconhecimento, quanto mais me fui conhecendo, mais me fui aceitando, mais me fui tolerando e mais me fui respeitando. E noto que quanto mais faço isso comigo, mais consigo dar aos outros e mais recebo. É um ciclo muito positivo, porque eu amo, consigo amar, consigo dar esse amor a outras pessoas e recebo em troca esse amor. Entraste na frequência da abundância, do amor. Na frequência da abundância. E eu estava a vibrar na escassez, não é? Exatamente. No medo. No medo. No medo de ficar sozinha. O medo de ficar sozinha, sim, e com isso aceitar determinadas coisas. Nomeadamente aceitar relacionamentos tóxicos. Relacionamentos tóxicos, porque achava que, pronto, que não merecias melhor. Não mereço melhor, pronto, isto chega, porque eu estou a crescer, estou-me a nutrir, estou-me a amar, estou a aprender a sair sozinha, a passear sozinha, a fazer as minhas coisas sozinha, encher-me de conhecimento, e está a ser duro, está sozinha, está, mas um dia vai valer a pena. E valeu muito a pena, porque hoje em dia é-me indiferente aquilo que os outros pensam de mim, claro que importa sempre, não é? Os nossos amigos, a nossa família, nós gostamos que as pessoas gostem de nós e que pensem bem de nós, não é? Mas eu tenho noção do meu valor e daquilo que represento para mim, depois da essência, sinto-me uma pessoa muito feliz, muito realizada, muito de bem comigo mesma. Sinto-me em paz, sinto a minha alma em paz. Sinto que se me acontecer alguma coisa, não vou parar ao poço onde já estive. Adquiri também, acho que, inteligência emocional, na essência, não é? Que era coisa que me faltava, era saber gerir os sentimentos, andavam ali os sentimentos todos, tudo muito confuso, como disseste há pouco, e é verdade, cheguei a pensar que estava louca. Isto não é normal, eu num dia quero uma coisa, no outro dia quero outra, e eu estou completamente louca, e afinal não estou nada louca, está tudo bem comigo. Sim. Perfeitamente normal.
e eu conheci uma pessoa fantástica, com quem tenho um relacionamento, acho que melhor era impossível, com quem sinto uma grande paz, confiança, e antigamente eu era aquele tipo de pessoa que sempre que conhecia alguém tinha que pôr defeitos, acho que me boicotava, no sentido de eu queria, mas ao mesmo tempo não queria porque tinha medo. Agora não, já não faço isso e consigo ter um relacionamento com o meu namorado quase perfeito. A perfeição não há, mas uma coisa muito calma, muito tranquila, muito na base da confiança, muito no respeito. E eu não sabia o que era isso, porque para mim um relacionamento tóxico era normal. As discussões eram normais, a falta de respeito às vezes era normal, o aceitar migalhas era normal. E afinal, nada disso era normal. E agora consigo ter um relacionamento muito bom, muito equilibrado, mas foi graças à essência. Então, tenho muitos, até colegas de trabalho, que me dizem, as minhas colegas, estás mais calma, estás mais serena, nada te estressa, parece que estás nas nuvens. E sim, ando. Nem no trânsito, eu me chateava imenso no trânsito agora, nem porque aceito as coisas como são e as pessoas como são. Sim. Sem julgamentos, que até foram as pessoas mais importantes e que mais contribuíram para isso. Foste tu e as gaivotas, não é? Porque todas juntas podemos partilhar umas com as outras coisas na nossa vida, não é? E o curioso é que eu achava que era única em determinadas situações, e quando comecei a falar no grupo e outras pessoas começaram a dizer que também passavam por isso, eu fiquei muito admirada, do tipo, mas também passas por isso? Eu pensei que era só eu. E é muito bom partilhar e saber que há pessoas que têm as mesmas dores que nós e entendem o que dizemos. E é muito bom estar num grupo que é uma família, para mim é uma família, de pessoas que entendem perfeitamente a minha linguagem. Isso é único, é muito bom. Sem julgamentos, sem críticas, aceitam-me plenamente como sou. E acho que isso contribuiu muito para eu me aceitar. Foi o facto também dessas pessoas me aceitarem e eu perceber que afinal não havia nada de errado comigo. Gostaram da Cristiana? Sim, um exemplo inspirador de uma gaivota. Sim, gaivotas é um grupo restrito das pessoas que são alunas ou ex-alunas do meu processo de desenvolvimento pessoal, a essência de herói. Sim, porque muitas vezes nós estamos à espera que alguém nos venha salvar, mas algum dia temos que perceber que temos que nos salvar a nós próprios, não é verdade? Então temos que descobrir a essência de herói que há dentro de nós. Então a Cristiana vinha de um longo percurso de tratamentos, aliás, como ela falou ali, acho que neste testemunho também fala, né? De tratamentos e de psicologias e de psicoterapias e de psiquiatras e de outras cenas, que ela também andou noutras cenas. E mesmo assim não conseguia sair deste padrão de relacionamentos tóxicos, de relações abusivas, de relações de conflito, sim, e entretanto, de repente, depois de ter trabalhado estas feridas emocionais, depois de ter ajustado as pontas lá dentro, trabalhado então na cicatrização das suas feridas, não é? Percebeu então que aquele autocrítico que havia, ou aquela Cristiana autocrítica que havia dentro dela própria estava... Porque depois este ciclo leva-nos muito à autocrítica, não é? Estamos muito em autocrítica. Porque eu não devia ser assim, porque eu não sou normal, porque eu não tenho solução, porque as outras pessoas não são como eu não sou como as outras pessoas, e blá blá blá. Sim, então isto gera-nos aqui alguma insegurança, muita ansiedade. Sim, e pronto, isto leva-nos muitas vezes a ataques de pânico e a outros problemas, não é? Que nós temos, quer do foro psicológico, quer foro mental, emocional, quer mesmo também físico, sim, e há pessoas que buscam na espiritualidade e lá nas energias do além uma solução para os seus problemas, mas de facto está tudo aqui, porque são tudo problemas que foram causados aqui também. Não tem nada a ver com vidas passadas, não tem nada a ver com energias transcendentes, não tem nada a ver com magias ocultas que nos foram feitas, não, tem a ver com a nossa relação connosco próprios. E isso é uma coisa que nós podemos trabalhar e que nós podemos fazer, sim? E foi então esse processo que a Cristiana fez,
A Cristiana fez então este processo que eram 6 semanas, neste momento são 10, que é então o processo da essência. Sim, as pessoas que fazem a essência tornam-se gaivotas. Sim, então estas são as feridas emocionais, são as 5 feridas emocionais. Elas estão descritas pela psicologia desde o tempo de Freud. Foi um aluno de Freud, um estudante de doutoramento de Freud, eu não me lembro o nome dele, estou aqui com alguma amnésia, não me lembro do nome dele, mas eu posso dizer mais logo. A pessoa que descreveu pela primeira vez estas feridas emocionais, descreveu com nomes científicos e até meio estranhos, não é? Estranhos, mas sim, descreveu estas feridas emocionais, descreveu estes comportamentos, estas máscaras, estas características físicas também do nosso corpo que estão ligadas então a estas feridas emocionais, muito também dos nossos comportamentos, e isto justifica muito daquilo que são as nossas inseguranças, aquilo que são as nossas dúvidas, aquilo que são as nossas incertezas e os nossos medos. E quanto mais medo temos, pior é, porque no fundo nós pensamos que o medo nos afasta dos perigos, mas muitas vezes leva-nos a tomar as mesmas decisões com base naquilo que nós conhecemos, que já produziram resultados no passado que não foram positivos, mas como nós temos medo de arriscar outras coisas que nós não conhecemos, então ficamos aqui à volta dos mesmos padrões de relacionamento. Por isso é que há pessoas que conhecem várias vezes pessoas com o mesmo tipo de padrão de comportamento, e muitas vezes, sei lá, muitas mulheres, eu vejo muitas mulheres que se envolvem em relacionamentos algo parecidos com aqueles que os pais viveram, e homens também, mas vivemos muitas vezes relacionamentos parecidos com aqueles que nos feriram. Sim, porquê? Porque no fundo é aquilo que nós conhecemos, e como estas feridas são muito vincadas e são muito marcadas no nosso íntimo e nós não damos conta que as temos, não é? Portanto, basicamente nós tomamos decisões com base neste medo e com base naquilo, ou seja, preferimos aquilo que conhecemos, portanto, basicamente escolhemos sempre o mesmo tipo de atitude e o mesmo tipo de comportamento e o mesmo tipo de pessoa que vai trazer sempre o mesmo tipo de resultado, está bem? O Einstein tinha uma frase engraçada que dizia que fazer as coisas sempre da mesma maneira e esperar um resultado diferente é a noção de insanidade. Claro que se tu escolhes sempre o mesmo tipo de pessoas, claro que elas vão ter sempre o mesmo tipo de comportamento. Porque a mim os homens são todos iguais. Não, tu escolhes os homens todos iguais, porque são diferentes e tu vais ter medo e tu não vais querer. Percebes isso? Porque tens a tal da ferida emocional. Não é? Era o que estava a acontecer com a Cristiana e com tantas outras pessoas que estão na essência, também que se libertaram destes padrões, também, e que se libertaram um pouco, então, destes padrões. Mas, depois também tem muito a ver com a questão dos relacionamentos. No fim eu vou-te falar sobre isso, dos relacionamentos. Então, sim, a boa notícia é que há uma solução, também. Eu próprio passei por estas feridas emocionais, passei por muitos destes comportamentos, passei por muita impulsividade, muita ansiedade, também passei por quadros depressivos e agora vamos para este tratamento, depois vamos para aquela terapia e nada resultava, sim? E então eu contei no domingo que houve alguém que me disse, um médico, um psiquiatra, que me disse, tu não tens nada, tu só tens que aprender a lidar contigo próprio. E as palavras que ele usou foram estas, porque ele também é do Porto. Apenas tens que aprender a lidar contigo próprio e com as merdas em que te meteste. E é isto, está bem? Tens que aprender a lidar contigo próprio e com as merdas em que te meteste. E tens que te desfazer um bocadinho destas coisas e que aprender a reagir às coisas de outra forma, para que aprendas a confiar em ti. Mas na prática, para que isso seja possível, tu preciso desfazeres este ciclo, está bem? Ou seja, não vale a pena estás à espera de resultados diferentes se tu continuas a ter o mesmo tipo de comportamento cauteloso. E é evidente que enquanto tu não te desviares do medo, enquanto tu não aprendes a lidar com o medo, tu não vais conseguir deixar de ter um comportamento cauteloso. Mas para tu te poderes libertar do medo, é preciso que tu te libertes da crença da insuficiência, porque é ela que te limita à autoconfiança. Faz sentido isto para ti?
Sim? E a autoconfiança também é muito limitada por esta crença limitante, naturalmente, não é? Por isso é que se chama crença limitante, mas também pelo sentimento de culpa, que tu estás permanentemente a culpar-te 24 horas por dia, tu sentes que és culpado. E como tu não és, tu até sentes que não és culpado e não és possível suportares aquela culpa, tu tentas empurrar a culpa para cima do outro, ou seja, atirar a mochila para o outro, então acusas o outro, porque tu és injusto, porque tu não me ouves, porque o outro não sei quê, porque o outro fez-me mal, porque o outro fez um comportamento que não era o que eu estava à espera. Pois, mas o outro toda a gente pode ter o comportamento que tiver, até porque nós também não somos perfeitos. Agora, nós não podemos controlar o comportamento do outro, podemos controlar a nossa reação, não é? E a nossa reação só é possível se emocionalmente nós estivermos cicatrizados. Isto faz sentido para ti? Para mim faz tanto sentido. Sim? Então, se nós conseguirmos libertar-nos destas crenças de insuficiência, se conseguirmos sarar estas feridas emocionais, e se aprendermos a lidar connosco próprios, e aprendermos a gerir o nosso medo, porque o medo é um sentimento positivo, é muito engraçado isto, as pessoas acham, ele não está bem da cabeça. Sim, mas o medo é uma coisa boa, sim, serve para nos defender, não nos serve para nos limitar. O problema é que nós não sabemos lidar com os nossos sentimentos. Então é preciso aprendermos a lidar com os nossos sentimentos e com as nossas emoções e com os nossos comportamentos e, sobretudo, então, com as consequências dos nossos comportamentos para podermos quebrar este ciclo de uma vez, quebrar estes padrões e podermos criar bons resultados, tá bem? E em vez de orientarmos, isto é uma coisa que para mim faz tanto sentido também, que é, em vez de orientarmos a nossa vida para aquilo que nós temos medo, para aquilo que nós queremos evitar, não é? Há muitas pessoas que não sabem o que querem, só sabem o que não querem. Então, o que é que acontece? Onde nós pomos o foco, os ingleses têm uma frase que é where focal goes, energy flows. Ou seja, a energia flui naturalmente para onde pomos o foco. Pois, então se tu pões o foco para onde tu tens medo, para aquilo que tu queres que não aconteça, o que é que tu achas mesmo que te vai acontecer? Diz-me lá. O que é que tu achas que vai acontecer se tu continuares a gerir a tua vida em função daquilo que tu queres evitar? Acontece o que queres que não aconteça. Então temos que quebrar este ciclo, sim, e temos que aprender a modelar outro tipo de relacionamentos, temos que aprender o que é isto do bem-estar, temos que aprender a amar-nos a nós próprios, porque a verdadeira antídoto para isto é o amor próprio. É a autoaceitação. É desligarmos a autocrítica. Sim? E a inspiração. Nós temos que nos inspirarmos pela nossa própria paixão, por aquilo que nos apaixona, aquilo que faz sentido para ti. Sim? O que é que faz sentido para ti? É diferente daquilo que faz sentido para mim. Eu não sei, para mim faz sentido estar aqui, estar a transmitir-te esta mensagem e estar-te a dizer que tu te podes libertar deste sofrimento onde tu provavelmente tens vivido. E andas a esconder aí esse sentimento de inferioridade. Nada no universo reconhece o negativo. Quando tu dizes eu não quero alguma coisa, aquilo que o cérebro e que o universo ouve é eu quero alguma coisa. O nosso cérebro não sabe a diferença entre o negativo e o positivo. O amor próprio, a compaixão, mas também a paixão, aquilo que nos inspira, sim? E depois a superação. É isto que nos inspira. E isto são os pilares do meu método, Descomplicar Mais. Vibrar no medo ou vibrar na esperança, que esta é que é a grande escolha, não é? Orientarmos a nossa vida ou para aquilo que nós queremos evitar ou para aquilo que nós queremos construir. E a solução para este dilema é, de facto, o amor. O amor tem 3 ângulos, o amor é um tripé. Sim, é um amor a 3 ângulos, sim, o amor autêntico e o amor pleno é um amor a 3. A paixão, a intimidade e o compromisso. Também é ciência isto, está bem? Não foi eu que inventei. Por acaso eu inventei um slogan que é ama-te, inspira-te, supera-te. Ainda antes de saber desta teoria, essa também é uma questão engraçada, sim? Mas então é isto, a intimidade contigo próprio.
Tá bem? Como é que tu podes ser íntima de ti própria se tens aí dentro de ti um crítico interior que não te deixa sossegar nem um minuto? Às vezes, se calhar, eu já fui assim. Eu criticava-me tanto que como é que eu era possível aturar-me? Eu não me aturava, nem eu me aturava, não é? E depois as pessoas não me aturavam, e depois ficava frustrado, porque eu tinha medo. E eu tinha medo do abandono, não é? E então tornava-me insuportável e naturalmente que ia ser o quê? Abandonado, não é? Nem eu próprio me suportava, quanto mais as outras pessoas. A intimidade, a paixão e o compromisso, sim? Então, partimos primeiro pela intimidade. Sabemos que quando a gente parte pela paixão, sabemos que é aquele amor fugaz, não é? Aquela coisa, sim? Então, para ser um amor verdadeiro, tem que nascer pela amizade contigo próprio, não é? Amizade contigo mesmo. Para intimidade contigo mesmo. É aqui que nasce então o amor próprio. Diminuição da autocrítica. E com base depois desta diminuição da autocrítica, nós podemos então encontrar aquilo que são as nossas paixões, aquilo que nós gostamos de fazer, aquilo que nós queremos contribuir, aquilo que nós queremos ser. Mas eu não sou suficientemente bom para fazer isso. Ok, o homem não nasce pronto para se ir gastando, ele nasce não pronto para se ir construindo. Então sim, eu também não estou ainda suficientemente pronto para ser quem eu quero ser. Não tem mal, eu estou em construção, eu estou a caminho. Mas eu não sei o caminho, não tem mal, dá o próximo passo, depois o caminho abre-se. O caminho abre-se à medida que vamos caminhando. Mas entrega-te à paixão e vibra naquilo que é verdadeiro para ti, naquilo que é autêntico para ti. E assume o compromisso. O compromisso, aqui é uma vazia, é outra coisa, já te vou mostrar. Então, claro que em relação às outras pessoas, quando temos paixão e intimidade, temos um amor romântico. Quando temos intimidade e compromisso, temos companheirismo. Quando temos amor, só compromisso, temos o amor vazio. Quando temos paixão e compromisso, temos um amor ilusório, não é amor, mas parece. E quando temos, lá está, pronto. E quando temos os três, o que é que vamos ter? Vamos ter o amor pleno, não é? A abundância, a tal da felicidade, o tal do bem-estar, o tal da harmonia, não é? O estado de flow, vem daqui o estado de flow, o estado em que tudo flui, que as respostas te vêm ter às mãos. Se tu reparares, todos os grandes mestres, desde Jesus Cristo, Buda, Lao Tse, Confúcio, sei lá, Sócrates, Aristóteles, Séneca, Marco Aurélio, todos os grandes filósofos, Nietzsche, todos falam disto, deste estado de abundância, este estado de plenitude. Nasce dentro de ti, começa a nascer pela intimidade, pela amizade. Mas ninguém me apoia, e tu apoias-te. A questão é esta, tu apoias-te, tu levas a sério os teus desejos, as tuas necessidades, os teus valores, as tuas intenções, os teus sonhos. Tu levas a sério. Não, mas não é isso, tu não entendes. Emanuel, ninguém me leva a sério e tu levas-te a sério. Tu ouves-te, ninguém me ouve e tu ouves-te. Ninguém me compreende e tu compreendes-te. Percebes isso? Percebes que a mudança é uma porta que só se abre por dentro? Sim? Olá, eu não sei se tu sabes, mas há muito tempo que me dedico ao tema do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. E foi apenas por uma razão. Eu sofri muito por não saber quem é que eu próprio era e por não saber lidar comigo mesmo, nem com todas as coisas à minha volta. E foi o autoconhecimento que realmente me libertou da angústia permanente de me sentir incompreendido, de me sentir desenquadrado do mundo, de me sentir inferior às outras pessoas. Ajudou-me a sarar as feridas emocionais, a lidar com a ansiedade, a ultrapassar as experiências de fracassos sucessivos, a sair da solidão e também da depressão. Foi com o autoconhecimento que comecei a acreditar em mim mesmo. Deixei de sentir necessidade de validação externa e da opinião dos outros. Deixei de ter medo do abandono, da rejeição e da desilusão.
Deixei de ter medo do julgamento, de me sentir diferente. Deixei de ter medo da mudança e da incerteza. Foi com o autoconhecimento que eu comecei a amar-me, a aceitar-me e a respeitar-me. Foi isso que me permitiu ser emocionalmente livre para crescer, para encontrar o meu caminho, para encontrar a paz interior e o controle emocional. Foi com o autoconhecimento que eu pude aprender a comunicar melhor, a confiar em mim e também a confiar mais nos outros. Também pude encontrar o meu propósito, a minha missão, e a minha vida ganhou um sentido completamente diferente. Encontrei objetivos, comecei a concretizá-los, e hoje eu posso ajudar milhares de pessoas a sentirem-se melhor consigo mesmas. E tu nem imaginas o tamanho da minha gratidão, a gratidão que eu sinto por ter construído o meu sucesso, a minha independência e a minha liberdade, partilhando a minha experiência de vida e vivendo daquilo que eu realmente gosto, de pessoas e de conhecimento sobre pessoas. Nos últimos anos eu tenho trabalhado incessantemente para compilar todo este conhecimento em informação que possa estar realmente acessível e disponível para fazer diferença na vida de cada vez mais pessoas. Infelizmente, nem sempre as pessoas podem adquirir este conhecimento, o que é injusto. E foi por isso que eu criei a Meta Academy, que é uma proposta verdadeiramente irrecusável. A Meta Academy é uma escola de desenvolvimento pessoal 100% online, muito focada neste tema do autoconhecimento e que está disponível a partir de qualquer dispositivo. Tem vários cursos certificados pela Digert, dezenas de aulas e centenas de recursos transformadores como meditações, reprogramações mentais e exercícios práticos para tu mudares a tua vida. Além disso, ainda poderás participar em aulas semanais e participar mensalmente em workshops que sejam verdadeiramente transformadores para ti. Os resultados que isto te proporcionará são incríveis, e o mais incrível é que tudo isto está disponível desde 19,90€ por mês. Isto significa que custa menos do que um café por dia e terá um impacto na transformação de toda a tua vida. Este preço é promocional, porque é a campanha de pioneiros e vai ser aumentado à medida que vamos aumentando também o conteúdo. Mas se tu te inscreveres agora mesmo, tu vais poder manter este preço para sempre, mesmo com todas as atualizações e com os conteúdos que vão sendo adicionados. Encontra aí na descrição do vídeo o link para a inscrição e inscreve-te agora mesmo. Não percas mais tempo à espera que alguém te venha salvar. Faz a tua parte, conhece-te a ti mesmo e traz o mundo aos teus pés. Poderás alcançar o sucesso, a liberdade e a felicidade com que sonhas. Só depende de ti. Nós estaremos aqui para te ajudar, mas dependerá de ti e do que vais fazer agora. Sim, vai lá à descrição, encontra o link e visita a página e inscreve-te agora. Nós estamos aqui à tua espera. Vamos lá, mudar a tua vida. Um grande abraço e até já!